E que bênção poder ver os irmãos, as irmãs, neste auditório tão bonito, nesta noite tão linda, neste ambiente tão agradável. Deus está neste lugar, e é por causa da presença dEle que nós estamos aqui. Eu quero partilhar com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 30. Peço que você abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura desse texto. 1 Samuel, capítulo 30. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18: Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, diziam: Este é o despojo de Davi. Meus amados, esse texto retrata uma crise familiar profunda. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul. Davi é o candidato à sucessão do trono. Diz a Bíblia que Saul ficou louco, e louco por ciúmes, e o ciúme é uma doença, que vê o que não existe, aumenta o que existe, e procura o que não quer achar. Davi por 10 anos, fugiu do seu sogro, pelas estradas, pelos desertos, pelas cidades, pelas cavernas, não tinha mais para onde fugir. Então Davi tomou uma decisão sem consultar a Deus, estranha, perigosa, a decisão de buscar asilo político
no território do mais perigoso inimigo de Israel. Ele vai buscar asilo político entre os filisteus. E ele consegue encontrar simpatia do rei filisteu, rei Aquis, porque faz um discurso mentiroso, passando a ideia ao rei filisteu de que havia mudado de lado, que ele tinha abandonado as fileiras de Israel, que ele estava se aliando ao exército filisteu. Mas na verdade, Davi está fazendo um jogo duplo. E ele consegue a atenção do rei filisteu. Aquis nomeia para ele uma cidade chamada Ziclag, para que ele e os 600 homens com as suas respectivas famílias ficassem. Mas agora Davi está numa situação muito embaraçosa, porque o rei filisteu declara guerra contra Israel e convoca Davi e os seus homens para irem à frente do exército filisteu para atacar a Israel. Qualquer decisão é ruim para Davi. Se Davi diz não, eu não vou, a máscara ia cair. Se ele vai, ele trai o seu povo. E por providência divina, os príncipes filisteus descobriram que Davi não poderia ir à frente do exército filisteu, porque Davi era um israelita, porque Davi era um guerreiro, e porque no aceso da batalha, Davi poderia se voltar contra eles e impor-lhes uma derrota acachapante. Então Davi é dispensado da guerra, juntamente com os seus homens, e ao retornarem para a sua cidade, a cidade de Ziclag, encontram a cidade fumegando, destruída, saqueada, queimada a fogo, os rebanhos levados, seus bens sequestrados, seus filhos e filhas levados cativos, as mulheres nas mãos do inimigo. E diz o texto que quando Davi e os seus homens enxergam esta cena dramática, eles começam a chorar. E Davi chora até não ter mais forças para chorar. Seus homens se rebelam contra ele, se insurgem contra ele para matá-lo, para apedrejá-lo. E diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, buscou a Deus em oração e fez uma oração muito breve: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E Deus respondeu para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou de volta as coisas grandes, pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo que o inimigo havia levado, Davi tomou de volta. Pois bem, irmãos, esse texto enseja-nos algumas lições, porque esse texto revela que a família está no epicentro de uma grande guerra, de uma grande batalha. Talvez nunca houve tempo como o nosso, em que a família tem sido torpedeada com rigor desmesurado, com armas de grosso calibre, não armas carnais apenas, mas armas poderosas, espirituais, que têm o propósito de desbancar os valores da família, de arrancar os alicerces que sustentam a família. A ética judaico-cristã está sendo bombardeada diuturnamente, em todas as frentes, e certamente atingir a família, destruir a família, desmoronar esta vetusta e importante instituição é um ato suicida.
Porque o que é uma nação, senão a reunião de suas famílias? Não há nação forte se as famílias estão debilitadas. Este texto retrata, meus amados, que há uma luta espiritual para atingir a família, para atacar a família, para destruir a família. E eu queria então, à luz disso, observar com vocês a primeira lição, porque os amalequitas, chamados os terroristas do deserto, que atacaram a cidade de Ziclag, são um símbolo do ataque espiritual contra a família. Então vamos ver em primeiro lugar como é que é o ataque do inimigo contra a família. Como é que é esse ataque? Em primeiro lugar, observe comigo o verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Preste atenção na palavra com ímpeto, com fúria, de forma avassaladora. O inimigo não brinca, ele não tira férias, ele não descansa, ele está o tempo todo buscando uma brecha, procurando alguém para devorar, e ele vem para atacar com fúria, de forma implacável. Há muitas famílias, irmãos, sendo atingidas de uma maneira tão cruel. Eu me lembro, certa feita, lá em Vitória, no Espírito Santo, eu estava pregando numa casa, numa família, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava convulsivamente, e ao terminar a mensagem, eu fui conversar com ela e perguntei: o que está acontecendo com a senhora? Ela me respondeu assim: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que é que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Havia uma nuvem escura sobre a nossa casa. E ela me disse: um dia eu acordei assustada com o grito dos meus filhos. Eu me levantei e meu marido não estava do meu lado. Eu corri na direção do quarto, a porta estava trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta. E quando eu arrombei a porta, eu me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. E quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o seu peito e caiu ensanguentado sobre os corpos dos meus filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas pessoas destruídas. O que me marcou profundamente, pastor Anderson, que há uns 5 anos eu estava lá em Vitória novamente, distribuindo o livreto Cada Dia, que a Luz para o Caminho produz, de casa em casa, e de repente, a uns 50 metros, uma mulher me viu e começa a correr na minha direção, chamando pelo meu nome. E quando ela chegou, me fez a pergunta que nunca se faz a um pastor: o senhor está lembrado de mim? Essa pergunta é proibida. Eu olhei para ela e disse: ô minha irmã, só me desculpe, mas eu não estou lembrado da senhora não. Ela me disse: eu sou aquela mulher que contou aquela história para o senhor. Eu quero dizer que Jesus me alcançou, que Jesus me transformou, que Jesus me curou, que hoje eu tenho paz, que hoje Deus restaurou minha alma, que hoje Deus fez tudo novo na minha vida. Mas estava destruída mesmo, e só Jesus consegue pegar os cacos e fazer um vaso novo. Mas vejam vocês comigo no verso 1 ainda, que está escrito que os amalequitas feriram e queimaram a cidade. Você queima estruturas físicas trazendo prejuízo financeiro, e você fere pessoas, machuca pessoas.
Quando eu olho para a sociedade contemporânea, eu vejo pessoas feridas, feridas na honra, feridas moralmente, feridas emocionalmente, feridas fisicamente, pessoas que sofreram abusos lá na infância e nunca se recuperaram, pessoas que foram esmagadas emocionalmente pelos pais e nunca conseguiram superar essa dor, pessoas que sofreram abuso sexual na infância, dentro da família, que guardaram silêncio, numa dor surda, que se recusa a ser curada, gente com complexo de inferioridade, gente com autoestima achatada, gente que sorri publicamente, mas quando põe a cabeça no travesseiro, a dor está lá latejando. Eu estava pregando um congresso de médicos lá em Patrocínio, Minas Gerais, e uma enfermeira muito sorridente nos acolhia naquele congresso. Depois que eu dei a primeira palestra, ela me procurou e disse assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu respondi: é claro, é impossível não ver. Ela me disse: pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma doente, uma alma enferma, uma alma ferida. Quantas pessoas assim? Estava pregando em São Paulo, e uma senhora de 60 anos se aproxima de mim, me mostra uma grande cicatriz na palma da mão, e ela me diz: pastor, eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos, eu odiei a minha mãe 50 anos, eu sepultei a minha mãe, e não perdoei minha mãe, eu tenho uma alma ferida. Eu orei por aquela mulher, para Jesus curar a alma dela. Certa feita, um líder da igreja me procurou e me disse assim: pastor Hernandes, o senhor não conhece a minha mãe, ela não é uma mulher crente, ela nunca entrou numa igreja evangélica. A minha mãe tem uma tristeza crônica, que ninguém consegue entender, já levamos para todo tipo de médico, psicólogo, psiquiatra, já fez todo tipo de exame, já tomou todo tipo de remédio, nada cura a tristeza crônica da minha mãe. O senhor podia fazer uma visita para ela, orar com ela. É de uma senhora de quase 80 anos. Eu fui para lá. Quando chego naquela casa, eu vejo uma mulher triste, com olhar distante, com semblante abatido, e por providência divina, comecei a conversar com ela, e ela tomou uma decisão: pede à família: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, essa mulher olhou nos meus olhos e fez uma declaração, e disse: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: mas o que houve? Ela me disse: eu traí o meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Fui casada com ele muitos anos, estou viúva há muitos anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu nunca tive paz, eu vivo numa masmorra emocional, atormentada pelo chicote da culpa, todos os dias, Eu confesso que eu chorei com aquela mulher, por ver como o diabo havia ferido a alma dela. E eu falei para ela da graça de Deus, e eu falei para ela do sangue do Cordeiro, e eu falei para ela que ela podia naquele dia receber o perdão de Deus, e receber cura para sua alma, e receber a graça salvadora de Deus, e tudo fazer novo na história dela. E naquele dia, aquela mulher de quase 80 anos se rendeu aos pés do Salvador, sorriso brotou nos seus lábios. Tive o privilégio de discipulá-la, tive o privilégio de batizá-la, tive o privilégio de desfrutar da convivência com essa mulher 10 anos na igreja, mas estava com a alma ferida.
Agora preste atenção comigo, que quando o inimigo vem para atacar, o principal alvo, meus irmãos, é a família. Família. Porque você pode ser a pessoa mais importante da cidade, você pode ser a pessoa mais conhecida da cidade, você pode ser a pessoa mais notória da cidade, você pode ser a pessoa mais rica da cidade, você pode ter todos os títulos acadêmicos, você pode fazer as maiores conquistas na vida, mas se a sua família estiver destruída, nada disso faz sentido na sua história. Notem comigo o verso 3, porque o alvo principal do inimigo foi atingir a família. As mulheres, os filhos e as filhas eram levados cativos. Agora eu pergunto a você, como um homem pode estar bem sabendo que os seus filhos e as suas filhas estão nas mãos do inimigo? Como um marido pode estar bem sabendo que a sua esposa está nas mãos do inimigo? Como uma esposa pode estar bem sabendo que o seu marido ou os seus filhos estão prisioneiros do inimigo? Há muitas pessoas prisioneiras, há muitas prisões que não são físicas, não são grades de ferro, mas aprisionam. É o álcool, são as drogas, é a promiscuidade, são os vícios, são as ideologias, são situações que você vai e vem, você anda e você corre, mas você está preso com algemas invisíveis. Eu nunca me esqueço o dia que um homem que lidava com música na igreja se aproxima de mim e disse assim: pastor Hernandes, eu vim comunicar ao senhor que eu estou indo embora de casa, estou deixando a minha esposa, minhas 2 filhas, estou deixando a igreja, deixando meu ministério na igreja, conheci uma mulher e quero viver uma aventura com ela. Meus irmãos, eu era pastor mais jovem, e eu confesso que eu usei todos os meus recursos, tudo que eu conhecia, toda a minha experiência, para conversar com aquele homem, para convencê-lo de não tomar aquela decisão, e nada adiantou. Ele saiu de casa porque estava se envolvendo com uma mulher altamente envolvida com ocultismo, com feitiçaria. Fui visitá-la algumas vezes, e quando eu chegava naquela casa, eu encontrava despachos aos demônios na sala, e eu falava com ele, mas caía em ouvidos surdos, moucos. Aquele homem chegou a ponto de ir para o cemitério fazer despacho aos demônios à meia-noite. Tudo que eu falava para ele não adiantava. Então, num dado momento, eu contei para ele uma experiência que vivi na África do Sul, quando visitei a missão Quacesabanto. Os Zulus têm uma prática muito interessante. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça, ele dá um lenço branco para a moça. Enquanto o namoro durar, a moça retém o lenço branco. Se porventura o namoro terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolver, ela está dizendo tacitamente para ele: eu quero ser possuída por você, eu quero pertencer a você. Nós estávamos lá quando uma menina, uma moça, foi abusada pelo seu ex-namorado. A família levou o caso às autoridades, e a primeira pergunta que as autoridades fizeram à menina foi esta: você devolveu o lenço branco para o rapaz? Ela disse não. E responderam para ela: então não podemos fazer nada, essa é a nossa cultura, essa é a nossa lei. Eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. O diabo está se andando com você, está destruindo a sua vida. Passaram-se 3 semanas, o telefone tocou no meu gabinete, era ele, e disse: pastor, corre na minha casa, eu vou devolver o lenço branco. Corri para lá. Eu confesso a vocês que eu nunca vi uma cena semelhante. Aquele homem estava sentado na minha frente, e de repente esse homem começa a tremer da cabeça aos pés, e a camisa dele ficou ensopada.
Eu sabia do nível da batalha espiritual que ele estava vivendo. E eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então você vai trazer uma caixa, e tudo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, você vai botar nessa caixa. E ele começou a trazer correntes, patuás, velas, aventais e toda aquela quinquilharia. Eu disse: agora nós vamos pegar 1 litro de álcool, eu vou ensopar tudo isso aqui com álcool, nós vamos levar para o quintal, e nós vamos queimar tudo isso, como aconteceu lá na cidade de Éfeso, quando os feiticeiros, se convertendo a Cristo, queimavam esses objetos, rompendo com essas práticas. E chegamos então, joguei 1 litro de álcool, ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. Esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu respondi: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. E quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e aquele homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus, e o Senhor quebrou as suas algemas, rompeu os seus grilhões. Ele voltou à sua consciência com o coração quebrantado, com o coração arrependido, abandonou a prática da feitiçaria e voltou para a sua família o perdoou e Deus restaurou a sua vida. Há muitas pessoas prisioneiras. Agora notem comigo, versículo de número 6, porque é uma outra artimanha do inimigo nessa batalha espiritual contra a família. Está escrito no verso 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Qual o ponto aqui? O ponto aqui é que o inimigo vem, ataca a família, enfraquece a família, adoece a família, estressa a família, dá prejuízos à família. E agora, em vez das pessoas envolvidas se unirem para enfrentar o verdadeiro inimigo, as pessoas se levantam umas contra as outras, jogam uma pessoa contra a outra. É o pai contra o filho contra o pai, é a mãe contra a filha contra a mãe, é a sogra contra a nora, é a nora contra a sogra, é o sogro contra o genro, é o genro contra o sogro. São irmãos que estão lutando entre eles. E eu vou lhes dizer uma frase, e eu espero que vocês a memorizem, e a frase é esta: quando você faz do aliado inimigo, você faz do inimigo um aliado. É importante entender, irmãos, que o problema não é o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, o genro, a nora. Nós estamos vivendo uma luta espiritual. A nossa luta não é carnal, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não podemos entrar nessa luta, irmãos, com armas carnais. Precisamos de armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Hoje às vezes a família é um pé de guerra. Já foi estudada essa matéria e afirmado que o lar é hoje o 5º lugar mais perigoso para um cidadão viver saudavelmente. Pessoas doentes, que machucam umas às outras, que ferem umas às outras, que guerreiam uns contra os outros, e o inimigo que está atiçando tudo isso, muitas vezes está oculto, sem ser atacado com armas adequadas, espirituais em Deus. Mas notem comigo, o último ponto desse primeiro ponto que quero destacar, porque eu vou tratar 2 pontos só. Este é o último ponto do primeiro argumento, está no versículo 16, nós não chegamos a ler, vamos ler agora. Está escrito assim: e descendo guiou, e eis que estavam os amalequitas espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. O ponto é aqui:
Quando o inimigo atinge a família, ele celebra. Ele celebra. Quando alguém tira vantagem da sua vida, da sua família, o inimigo celebra. A grande pergunta nesta noite é esta: onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus? Ou no arraial do inimigo? Me permita ilustrar. Eu escrevi recentemente, ainda não saiu, está no prelo, comentário de Juízes. Vocês se lembram de um dos juízes mais importantes, chamado Sansão? Sansão era nazireu. Sansão era consagrado a Deus desde o ventre. Sansão foi o único juiz que fez carreira solo. E como nazireu que era, ele não podia fazer 3 coisas: ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, e não podia tocar em cadáver. Aí diz a Bíblia que um dia ele veio a Tímina, uma cidade filisteia, e vê uma moça lá, e chega em casa e diz para o seu pai assim: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai respondeu: mas meu filho, aquela moça é do povo que nos oprime, tem tanta moça em Israel. E ele respondeu para o seu pai assim: eu quero aquela, porque só daquela eu me agrado. Em outras palavras, eu não quero papo, não quero conselho. Notinha de rodapé aqui, notinha de rodapé. Eu sou pastor há 42 anos. Eu nunca vi um rapaz e uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área do namoro, tenha sido feliz no casamento. Eu não quero nem saber se o seu pai é quadrado ou redondo. Obedeça seus pais nesta área. A derrocada da vida de Sansão, embora Deus, por sua bondade e misericórdia, ainda tenha usado essa desobediência dele para cumprir os seus propósitos, que são soberanos, começa nesse casamento. Diz a Bíblia que no dia que ele foi para encontrar essa moça, um leão novo sai em cima dele, e ele era muito forte, pegou o leão novo e rasgou como se rasga um cabrito, e jogou do lado de fora da estrada. Eu leio esse texto e fico dando risada, porque eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um leão. No dia da festa do casamento, diz a Bíblia que ele vai para lá, acompanhado dos pais, lembrou da cena, saiu da estrada e foi lá na caveira do leão. Tinha um enxame de abelhas, e ele enfia a mão lá dentro da caveira do leão morto, pega um favo de mel, começa a degustar, ainda dá para o pai, para a mãe. Quebrou o primeiro voto, ele não podia tocar em cadáver, procurou doçura no que estava podre, procurou prazer naquilo que era proibido. Aí diz a Bíblia que ele vai para a festa, e está lá escrito que ele deu uma festa, colocando nas palavras brasileiras, de arromba, porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer: eu sou nazireu, eu sou consagrado a Deus, a minha festa tem que ser diferente. Eu não sei como é que vocês lidam com isso em Cuiabá, mas eu tenho rodado o Brasil todo, em todos os estados, em todas as regiões, e uma das questões que eu mais escuto, pastor Anderson, Brasil afora, é que as festas de casamento e de aniversário dos nossos crentes têm se transformado numa vergonha. Você faz uma cerimônia belíssima no templo, na igreja, com música sagrada, com mensagem das Escrituras, e depois sai e vai para um cerimonial, um rico cerimonial, e lá o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica se serve todas. Lá pelas tantas as luzes se acendem, parece uma boate, e o povo de Deus cai na pista de dança, bêbado, com as pernas trôpegas, e volta para casa embriagado. E as pessoas devem justificar: ah, pastor, mas tem muita gente importante que eu convidei.
se não tiver uma bebida alcoólica eu vou passar vergonha. Eu já vi festa de arromba, sem precisar usar esse expediente. Quem é o dono da festa é você. Ou a igreja tem coragem de dizer, nós somos consagrados a Deus e a nossa festa vai ser diferente. Sansão quebrou ali o segundo voto de nazireado dele, ele não podia beber bebida forte. Mas ele sai dali para se envolver com problemas maiores ainda, para encurtar a conversa. Ele vai deitar no colo de uma mulher filisteia, e ela vai seduzindo o coração dele, vai seduzindo o coração dele, vai seduzindo o coração dele, e lá pelas tantas ele conta para ela que ele é nazireu, que o cabelo dele não podia ser cortado, então tosam o cabelo dele, e ele pensou que ele se livraria mais uma vez. Agora ele estava sem força, agora o Espírito Santo tinha se retirado dele, agora os filisteus pegaram a ele, amarraram a ele, vazaram os olhos dele, e ele é levado para um templo pagão, e ele é motivo de chacota num templo pagão. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, agora está envergonhado, humilhado, derrotado num templo pagão, servindo de festa no arraial do inimigo. A pergunta é: onde a nossa vida está produzindo festa? No acampamento de Deus? Ou no arraial do inimigo? Bom, esse é o primeiro ponto da mensagem: o ataque do inimigo à família. Eu acho que se eu parasse aqui era desesperador. Mas vamos ver o segundo ponto. O que é que você faz quando você percebe que o inimigo está rondando a sua casa, atacando a sua família? O que é que você faz? Vamos aprender com Davi. A primeira coisa que Davi fez está no versículo 4, confira aí comigo. Está escrito que Davi e os seus homens ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Meus irmãos, convenhamos aqui, qual foi a última vez que você chorou pela sua família? E eu não estou falando até de chorar porque aconteceu uma tragédia. Às vezes o diabo tem muitas formas de agir. Eu estava lá nos Estados Unidos e um pastor me disse: pastor Hernandes, lá no Brasil você fala de ação do diabo às vezes como uma coisa, uma possessão demoníaca, um negócio esquisito, uma pessoa cai, estribucha no chão e relhe os dentes. Aqui a gente lida com o diabo de outra maneira, é a secularização. É a prosperidade sem Deus. São as ideologias que vão formatando a mente dos jovens. É tão nocivo quanto o outro. A pergunta é: quantas vezes você tem chorado pela sua família, para ver os seus filhos convertidos, cheios do Espírito Santo? Talvez um dos pastores mais conhecidos da América seja o pastor Tim Simbala, pastor batista, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos. Ministério bonito, uma igreja em franco crescimento, ministério de música conhecido em toda a América. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa e a sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele: papai, preciso comunicar ao senhor que eu vou sair de casa. Não quero saber mais da igreja, não quero saber mais de Deus, quero curtir a vida, quero experimentar tudo que o mundo vai me oferecer, quero beber todas as taças dos prazeres que o mundo oferece. O pai insistiu, o pai pediu, o pai orou, o pai chorou, nada resolveu. Essa menina botou a mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério, diz: eu não tenho mais estrutura para ser pastor. Um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto: que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? O pastor Tim Simbala relata num dos seus livros que numa das vigílias de oração da igreja naquela semana, levanta-se uma irmã e diz assim: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite os irmãos deram as mãos, fizeram um grande círculo de oração ao redor dos bancos, e aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços,
E quando o pastor Ticimbala chegou em casa de madrugada, ele disse assim para sua esposa: minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, de manhã, a porta foi tocada, a campainha foi acionada, a mãe corre para ver quem era sua filha, em lágrimas. Ela entrou casa dentro, foi no quarto onde seu pai estava, agarrou nas pernas do seu pai e disse: papai, me conte por favor o que aconteceu. Há 2 dias de madrugada eu estava em casa, parece que os meus olhos foram abertos, escamas parece que caíram dos meus olhos, eu fui profundamente tocada. Eu quero dizer para o Senhor que Jesus me libertou, que Jesus me alcançou. Eu estou de volta para minha casa, para minha família, para minha igreja, para o meu Deus. Jesus mudou a minha história. Eu quero dizer para você pai, para você mãe, que nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos são presentes de Deus. Não desista de seus filhos, não abra mão da salvação de seus filhos, não abra mão de vê-los cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a segunda coisa que Davi fez está no versículo 6, confira comigo. Diz o texto que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu fico impressionado com isso, porque Davi não se reanimou porque ele era forte, Davi não se reanimou porque tinha muita gente do lado dele, Davi não se reanimou porque o inimigo era fraco, Davi não se reanimou porque tinha uma estratégia de vitória. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quando eu leio esse texto, sabe qual é a imagem que vem na minha cabeça? Eu sendo um pastor de uma igreja de 600 membros, só de homens, fora as mulheres que ficaram em casa, e os filhos e as filhas. E eu fico imaginando todos os 600 membros homens contra mim, mas mais do que isso, querendo me matar. Eu não sei se eu aguentaria essa pressão. Por isso está escrito: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Com Deus não tem causa perdida, com Deus não tem vida irrecuperável, com Deus não tem casamento sem solução, com Deus não tem situação tão adversa que não possa ser revertida. Deus é poderoso para virar a mesa da história, Deus é poderoso para mudar o placar do jogo, Deus é poderoso para criar um fato novo de restauração na família. Não desista, não jogue a toalha, não desanime, reaja, reaja. Nós vivemos uma geração que parece que, alguém está dizendo aí que a geração Nutella perdeu a musculatura, perdeu a capacidade de resistência, perdeu a capacidade de enfrentar a crise. Qualquer probleminha já pensa em divórcio, qualquer probleminha já pensa em sair de casa, qualquer probleminha já pensa em mudar a realidade da história familiar. Em nome de Jesus, prossiga, reaja. Agora notem, os versos 7 e 8 diz que Davi não reage com bravata, ele não reage com carnalidade, ele reage e busca Deus em oração. Irmãos, tem nós na família que não são desatados a não ser com oração. Ele reage para orar, e a oração não é poderosa, poderoso é o Deus que responde a oração. Mas tudo quanto Deus pode fazer, Deus faz por intermédio da oração.
A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração une o altar da terra com o trono do céu. Portanto, quando você ora, o braço onipotente de Deus é acionado. E o que eu acho impressionante é que a oração de Davi é uma das mais curtas e nós diríamos até mais medíocres da Bíblia. A oração consiste em duas perguntinhas: ó Deus, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, diríamos hoje, em nome de Jesus, amém. Só isso. O que é maravilhoso é que quando você ora, Deus responde. Quando você busca Deus, Deus age. E a resposta veio pronta: persegue o inimigo Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. O nosso Deus é o Deus da restituição, é o Deus da restauração, é o Deus que faz tudo de novo. Pega os cacos e faz um vaso novo. Agora notem, o que Deus promete é restituição, mas não ausência de luta. O que Deus promete é vitória certa e não ausência de batalha. O que Deus promete é chegada certa e não caminhada fácil. Porque dos 600 homens, diz a Bíblia, 200 ficaram para trás, de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você não vai desistir, você não vai jogar a toalha, você não vai retroceder, você vai até o fim, em nome de Jesus. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou de volta os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres, as coisas grandes, as coisas pequenas, tudo Davi tornou a trazer de volta. O que é que você já teve que foi perdido pelo caminho? Talvez a sua intimidade com Deus. Talvez você esteja hoje aqui lembrando nos tempos áureos do seu primeiro amor, quando você lia a Bíblia e parecia que as palavras saltavam do papel, queimavam no seu coração. Talvez você se lembre das vigílias. Talvez você se lembre que você não saiu de casa sem um folhetinho no bolso para falar de Jesus para as pessoas. De repente você botou sua vida espiritual num piloto automático. Parece que está tudo bem, mas o calor foi embora, o fervor foi embora, o primeiro amor foi embora. Talvez não tenha mais culto doméstico na sua casa, talvez o altar da oração já está com o fogo apagado, talvez entrou num marasmo. Eu quero encorajar você em nome de Jesus a tomar de volta o que o inimigo levou. E eu quero concluir essa mensagem. E eu quero remeter vocês ao livro de Êxodo, porque para mim o livro de Êxodo é o maior manual de luta espiritual da Bíblia. Faraó é um símbolo de Satanás, o Egito é um símbolo do mundo, a escravidão é um símbolo do pecado, e o Êxodo é um símbolo da redenção. E quando Moisés estava tirando o povo de Israel da escravidão do Egito, Faraó tentou 4 vezes reter o povo na escravidão. A primeira vez está no capítulo 8, verso 25. Faraó disse para Moisés: não precisa ir embora não, fique aqui no Egito mesmo, sirva a Deus no Egito mesmo. A proposta é essa: você quer ser crente? Você quer ser evangélico? Você quer ser presbiteriano? Tudo bem, você mudar a sua vida, continua do mesmo jeito. Agora você tem uma nova religião, levanta altar no Egito mesmo. Mas diz a Bíblia que Moisés foi categórico: não, nós vamos embora, aqui é terra de escravidão, o Senhor está nos libertando para uma nova vida, somos livres, não vamos ficar não. Aí o faraó partiu para a segunda alternativa, está lá no capítulo 8, versículo 28,
Tá bom, você pode ir embora, mas não vai muito longe não, vão ser bons vizinhos aqui. Quando você sentir saudade do Egito, faz um turismo por aqui, curta o melhor dos dois mundos. Você está um pé na igreja, outro no mundo, está tudo bem. Não precisa ir com tanta sede ao pote não. Não seja um crente tão radical não. Isso é uma proposta perigosa, sutil. Moisés disse: não, nós vamos embora. E não vamos ficar aqui na fronteira não, nós vamos embora. O faraó partiu para a penúltima proposta. Está lá no capítulo 10, verso 11. Tá bom, pode ir embora. Os cabecinha branca, pode tudo ir embora. A meninada, a moçada fica no Egito. Vocês de cabeça branca servem a Deus. Os filhos de vocês servem ao Egito. Quando eu olho hoje o que está acontecendo no mundo, na Europa, na América e até no Brasil em alguns lugares, a moçada não está mais na igreja. Algumas pessoas dizem: pastor, o lugar do jovem curtir a vida é no mundo, que só a juventude passa. Me permita contar esse fato, para mim doloroso. Certa feita, eu fui convidado para pregar numa das grandes igrejas nossas. Era um trabalho de juventude, e eu tenho, dentre as muitas fraquezas minhas, eu tenho uma, pastor: eu não sei lidar com tema. Se você me der um tema para pregar, eu fico perdido. Naquele dia me deram um tema: santidade. E eu fui e preguei. Você sabe aquele dia que você prega, você acha que você foi bem? Eu achei que eu tinha ido bem. Quando eu desci, um grupo de jovens me pega com muito carinho, me levam à força para uma sala contígua ao púlpito, e o líder dos jovens botou o dedo na minha cara e disse: você é um retrógrado. O senhor está pensando o quê? Somos jovens universitários. Qual é o problema da gente ir para a boate? Qual é o problema de tomar nossa cervejinha? Nós somos jovens e a juventude passa. Domingo nós estamos na igreja, está tudo bem. Quase me bateram. Eu disse: olha, vocês que me convidaram, eu já estou indo embora também. Mas disse antes de ir embora, falou: preciso falar duas coisas para vocês antes de ir embora. A primeira coisa é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diz: olha, se vocês quiserem ir para a boate, pode ir, não tem problema não. Tem que ser para a glória de Deus. Se vocês conseguirem ir para a boate, encher a cara para a glória de Deus, pode ir. Duvido que consigam. Segunda coisa que eu preciso dizer para vocês, Colossenses 3,17: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, da próxima vez que for para a boate, você tem que dizer: estou aqui em nome de Jesus, e louvado seja Deus que eu estou enchendo a cara aqui. Se vocês conseguirem, vão em frente, e até logo. E fui embora depressa, porque eles queriam me bater. O problema de pastor, irmãos, que às vezes o pastor tem amnésia. 10 anos depois eu recebo um convite, não observei direito, era para a mesma igreja. Quando eu chego, eu tomo um susto. Eu encontro uma senhora logo na porta da igreja me fazendo aquela pergunta que vocês sabem que não pode fazer para um pastor. Eu cheguei, ela disse: o senhor está lembrado de mim? Eu falei: não estou não, senhora. Eu falei: eu sou mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Eu falei: pronto, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora. Eu falei: o que aconteceu com seu filho? Ela me disse: pastor Hernandes, Jesus mudou a vida do meu filho naquele dia que o senhor o confrontou. Meu filho hoje é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um dos líderes da nossa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: lugar de jovem curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque é só na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Mas Faraó partiu para uma quarta proposta, e a última proposta está lá no capítulo 10, versos 24 a 26. Tá bom, vocês podem todo mundo ir embora. Vocês vão embora e os rebanhos de vocês ficam no Egito. Vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês servem ao Egito.
Notinha de rodapé. Irmãos, tem crente que disse estar convertido, mas o bolso não foi convertido ainda. Parece que tem uma jararaca no bolso. Deixa eu dizer uma coisa a você: se o seu bolso ainda não foi convertido, talvez o seu coração ainda não tenha sido, porque Jesus disse assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A resposta de Moisés a Faraó foi emblemática. Faraó queria os rebanhos todos, e Moisés respondeu assim: pois escute essa, Faraó, nenhuma unha vai ficar no Egito. Você quer os rebanhos? Pois escute, nenhuma unha nós vamos deixar no Egito. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo que Deus nos deu está a serviço de Deus, e nós não vamos deixar nada nas mãos do inimigo. Tome de volta o que o inimigo levou. A vitória não está no arraial do inimigo, a vitória está no arraial de Deus. Hoje Deus pode fazer um milagre na sua vida, no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pé, vamos orar. Você sabe, Deus sabe o que está acontecendo lá dentro da sua casa. E Deus está aqui hoje, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para restaurar. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu gostaria de orar com vocês aqui no altar, aqui na frente. Se você quer colocar a sua família no altar de Deus, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Deus está neste lugar. Pode vir, nós estamos esperando você. Você sabe aquilo que precisa ser tomado de volta. E você sabe que o seu Deus é o Deus da restituição. Fez com Davi, fez com Jó, pode fazer com você. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Tu bem sabes, meu Deus, como a família tem sido torpedeada pelo inimigo, todos os dias, de todas as formas. Nós te pedimos em nome de Jesus que nesta noite o sangue do Cordeiro seja colocado nos umbrais da nossa casa, que nesta noite nenhum dos nossos fique de fora da arca da salvação, que não descansemos até ver os nossos filhos arrancados das mãos do inimigo, que não descansemos até ver o nosso cônjuge completamente livre para a glória do Teu nome. Restaura casamentos nesta noite, Senhor. Traz de volta os filhos pródigos, em nome de Jesus. Traz cura emocional para aqueles que foram feridos na alma desde a infância.
que o bálsamo de Gileade passe, trazendo consolo e conforto para as famílias nesta noite. Que ao voltarmos para casa, como Ana, o semblante triste fique e voltemos com um semblante feliz, alegre, com a luz da tua glória estampada no nosso rosto. Abençoa as famílias aqui presentes e representadas. Manifesta o teu poder, glorifica o teu próprio nome, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Dê um abraço em quem está perto de você e depois retorne ao seu lugar.